Estou aqui com o João Pedro, que é o nosso comentarista. Ô, João, o que a gente pode dizer? Eu só queria que você comentasse. A Rural Business, que é uma agência de informações, que é parceira nossa, está dando isso como, não o fato em si, mas dizendo que o preço do milho, que subiu muito para o produtor, teria sido alvo até, pivô, dessas ações que acabam culminando com esse embargo todo, não pelos europeus, mas alguma questão de estratégia das próprias empresas aqui do Brasil. O que você acha disso, João? O mercado vinha com oferta, com volume de carne de frango de quase 48 quilos ano para o mercado interno brasileiro per capita. Então era muita carne de frango, o consumo não é isso aí todo. As exportações caíram em função do embargo e em função de uma série de problemas que ocorreram desde o ano passado. Uhum. Aquela operação carne fraca atingiu de cheio o setor de frangos. E agora se diz, o tiro foi no boi, mas acabou matou o frango. Atingindo o frango. Porque o que aconteceu? O Brasil vinha crescendo de uma forma exponencial as exportações do Brasil, ano após ano. E também, em alguns casos, foram beneficiados pela falta de... O Brasil era um dos grandes produtores que não tinha tido nenhum problema de sanidade avícola, ou seja, doenças que afetam o animal, como o caso da gripe aviária, que afetou a China, afetou os Estados Unidos, afetou vários países produtores de frango do mundo. O grande problema hoje é que a BR Foods, por exemplo, que é a maior empresa do Brasil nessa área, ela vem sofrendo problemas gerenciais, não é só questão de sanidade, é gerencial. A BR Foods foi uma fusão de duas empresas familiares, a Sadia e a Grupo Perdigão, da família Brandalize e a Sadia da família Fontana. A Sadia se deu mal na especulação do câmbio lá no início dos anos 2000. Quando houve a fusão, entraram pesado financistas dentro dessa empresa. Grupos financeiros que se preocupam com a prestação no fim do dia, lá na Bovespa, na antiga Bovespa, agora é B3. Então, eles se preocupam com isso. E pecaram no gerenciamento da empresa. Em 2016, o pessoal fez proteção de preço de milho na Bolsa de Chicago. Não tem nada que ver Chicago com o preço do mercado interno brasileiro. Ele descasa de forma muito grande o preço no mercado interno do Brasil em relação a Chicago. Eles fizeram proteção em Chicago, se deram mal. Esse ano, agora, uns meses atrás, quando o estoque de milho era muito baixo, e milho no frango é fundamental. 50% do custo do frango é milho, é o preço do milho. Então os caras não tinham estoque, algumas unidades tiveram dificuldade, tiveram que ir para o mercado pagando mais. Eles, inclusive, foram essa ação que ajudou a puxar o preço do milho, porque de uma hora para outra uma grande empresa entra no mercado comprando, todo mundo recua, o preço começa a subir e eles tiveram que pagar mais caro. O problema todo, uma empresa do porte da BR Foods, por exemplo, ela tem que ter um controle sanitário muito grande, porque lá fora ela é olhada com lupa. Cada contêiner que chega de carne brasileira lá é olhado com lupa. Se o cara está vendendo que não tem presença de salmonela, não pode ter salmonela. Se tiver, vai dar zebra, vai dar confusão. Foi o erro deles. Porque o problema não é saúde pública, é guerra comercial. O próprio ministro falou, olha, nós não podemos exportar com teores mínimos de salmonela, mas se pagar uma taxa, pode. Pô, então, não é por questão sanitária, é uma questão comercial. Na Europa, você tem uma pressão muito grande de alguns países produtores, como França, como Irlanda, que os produtores vão para as ruas, reclamam dos governos, pressionam os governos. Por quê? Porque eles não têm a mesma competitividade que nós temos. Ou seja, o Brasil tem tudo para dar certo. Falta governo, mas o resto dá conta do recado. Ou seja, a nossa tecnologia de produção de frango é excepcional, a nossa sanidade é muito boa, nós temos milho, temos farelo de soja, temos toda a cadeia que precisa. O que falta é esses erros que nós estamos dando a cara para bater. E o pessoal não aprende. Na década de 2006, 2007, o Brasil exportava 20% da carne bovina para a Europa e gerava 35% do faturamento. Aí nós pecamos no quê? Na rastreabilidade. O Brasil, vamos rastrear, vamos fazer isso, fazer aquilo, e não fez. Os caras vieram aqui e foi dar a cara para bater. Pararam de comprar de uma só vez. Derrubou, e aí sim, afetou o preço do boi de maneira muito significativa. Nesse momento, o que está acontecendo com o frango?
essa oferta excessiva de carne no mercado interno já está sendo equacionada. Por quê? Porque em fevereiro, em vez de alojar 550 milhões de pintos que se alojou em janeiro, alojou 486 mil. Começou a cair já o alojamento de pintos, pega os ovos férteis, ao invés de incubar, manda para o mercado. O ovo tem uma procura boa, é a fonte proteica mais barata que tem no mercado, vai para o mercado interno o ovo. E o que acontece? Diminui a oferta de número de ovos incubados, diminui o número de pintos, 42 dias depois diminui o consumo de carne. Você vai se adequando, vai se ajustando. Por quê? Porque vender mais barato do que estão vendendo hoje é impossível, a menos que a empresa esteja disposta a abrir mão de entrar no prejuízo. Margens. Então ela tem que recuar, tem que haver um ajuste. E a carne de frango é extremamente barata. Você vai no supermercado hoje, você encontra frango congelado a R$ 3,80, R$ 4,00 o quilo. É uma carne muito barata. O Brasil consegue produzir essa carne. Agora, o problema nosso é que tem que se ajustar, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, o setor precisa se ajustar para evitar que crie problema, porque os integrados, eles dependem também de alojar um número de 7, 8 lotes por ano. Se alojar 3, 4, o custo fixo dele fica muito alto. E eles têm normalmente eles têm amortização de financiamento, etc., que cria problema. Então o mercado se ajusta. Agora, eu não creio que esse ajuste do frango seja o fator que esteja derrubando o preço, segurando o preço do boi. Eu acredito o seguinte, você tem uma oferta maior de boi, é a época normal, nós estamos vivendo em época de safra, as chuvas foram boas, foram bastante positivas, você tem uma oferta de vaca maior, Mato Grosso mesmo, o próprio IMEA... Está descartando um pouco mais. O IMEA fala em 50%, mais de 50% dos abates de vaca com inspeção. Na realidade, isso é muito maior, porque todo aquele abate que não é inspecionado, 90% é vaca, não abate boi no capim, bate boi só no frigorífico. Então, o que acontece? Então, você está desovando estoque de vaca que se acumulou ao longo do tempo. Isso é um fator. As exportações, ontem nós comentávamos aqui também, a respeito de uma queda brutal. Nós estávamos com 5.600 toneladas dia, veio para 3.800. E sem nenhuma razão aparente, ou seja, o que está acontecendo no mercado? Eu falava com o pessoal de frigoríficos lá na reunião de Ribeirão Preto, todo mundo está meio tateando, sabendo por quê. Tem estoque muito grande, os grandes compradores estocaram, agora está desovando, a Rússia não voltou a comprar, e a Rússia agora com essa confusão da Operação Trapaça é outro fator para os russos aumentar as suas exigências para renegociar. Então você vê um quadro de as exportações arrefeceram, diminuíram, e aconteceu mesmo, e do outro lado... Só para lembrar, há 2 semanas a média diária estava em torno de 5.100 toneladas durante as semanas de exportação. Ontem os dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio apontaram 3.800 toneladas, média diária. Média diária das 3 semanas de abril. Uma queda foi... Uma queda muito grande. Então, esse somatório de fatores, a economia brasileira está reagindo lentamente. Agora você vai entrar num período eleitoral, ninguém sabe o que vai acontecer em outubro. Porém, esse somatório todo cria um clima de certa incerteza. Isso deve afetar de maneira o alojamento de animais de confinamento. Por quê? Porque as margens ficaram muito apertadas. De um lado, você tem o preço lá em outubro na Bolsa 147, @São Paulo, e você vê houve um aumento no milho que já começou a recuar. À medida que entrar a segunda safra, começa a recuar o preço do milho. Você teve um aumento do farelo de soja, em função também... Do preço da soja que subiu o preço da soja, o câmbio está ajudando. Ontem fechamos com 3,45. Isso o Brasil e a Argentina, que é o grande exportador de farelo, recuou um pouco em função da quebra significativa na safra de grãos deles. O Brasil, e também agora há uma incerteza também a respeito do clima. Alguns estados, como o Paraná está sofrendo, o sul de Mato Grosso do Sul está sofrendo um pouco mais da estiagem, e isso compromete a futura oferta de milho segunda safra. Legal, obrigado, João. Bom trabalho.